Vamos para a nossa quinta e última aula desse curso de prescrição de exercício físico para idosos, né? Já começa até a sentir um pouco de falta dessas nossas conversas de estar trabalhando sobre os idosos. Como sempre, eu inicio fazendo o agradecimento aos organizadores do Congresso e a possibilidade de estar trabalhando com vocês nesse curso de prescrição de exercícios físicos para a terceira idade. Deixar claro que, embora essa seja a última aula, deixo com vocês toda a base teórica dos estudos que nós fazemos, né? De forma que você possa ter continuidade nisso, né? Eu espero realmente que seu interesse pelos idosos lhe mantenha trabalhando com esse nosso tema de pesquisa em comum. Né? Então, nós começamos na primeira aula falando sobre o fenômeno do envelhecimento, basicamente os seus aspectos biológicos, o que acontece durante o envelhecimento humano. Falamos depois sobre o condicionamento físico do idoso, o que isso acarretaria em termos gerais de benefício. A terceira aula foi prescrever a carga de trabalho do idoso, o ponto central do nosso estudo, como é que eu faço essa prescrição. Falamos na aula anterior sobre autonomia funcional e nós vamos falar agora então sobre um outro grande problema e foco de atenção se você trabalha com idoso, que é o risco de queda. Especificamente sobre esse tema, tem esse livro, Aspectos Biosociais do Envelhecimento e a Prevenção de Quedas na Terceira Idade. Esse livro é um livro que está disponível sob a forma de e-book, totalmente gratuito. Se você escanear esse código QR, você vai então ser levado para o e-book e você vai poder ter acesso a ele com muita facilidade, né? Então nós vamos então ver especificamente o problema da avaliação e o problema do controle, de como é que eu posso reduzir o risco de quedas em idosos, né? Dentro daquele projeto Master Fits que eu já apresentei para você na aula anterior. Bom, basicamente eu tenho 4 fatores que levam o idoso à queda. Primeiro, os riscos ambientais, tapetes soltos, calçados que não são os mais adequados, escadas que não têm corrimão, degraus que não têm a devida o antiaderente. Enfim, é a cidade e a residência que não está adaptada para o ambiente. Os fatores de risco socioambientais, o acesso limitado aos serviços de saúde, a baixa renda e baixos níveis de escolaridade e de educação, a falta de interação social, falta de recursos na comunidade para poder fazer um atendimento adequado ao idoso, e moradia inadequada, que vem muito a ver com o índice anterior que nós falamos, que são os fatores ambientais. Os fatores de risco comportamentais é o sedentarismo, os calçados inadequados, a polifarmácia, uma quantidade de remédios que esse idoso toma que vão ser prejudiciais, consumo excessivo de álcool, né? E os fatores biológicos, é o declínio das capacidades físico-cognitivas, a idade, cada vez mais o idoso vai tendo mais risco de queda, doenças crônicas, Parkinson, osteoporose, etc. Tal. O gênero, é mais comum a queda nas mulheres do que nos homens, e ser de raça branca também é um fator de risco de queda, né? Esses são problemas epidemiológicos, não são genéticos nem raciais, são epidemiológicos. Basicamente, eu vou ter 3 tipos de queda: a queda para trás, a queda sentada e a queda lateral. Na queda lateral, ou se cai sobre o braço ou sobre o cotovelo, com problemas diferentes. Não? Então, repara que quando você cai sobre o cotovelo, o estresse sobre o seu ombro vai ser muito maior que quando você cai sobre o braço. Então, são esses os principais tipos que o idoso vai ter. Obviamente, o idoso que percebe que vai cair tenta se proteger de alguma forma, né? Isso vai fazer com que a queda dele aconteça, então, nessas posições. São os tipos de queda mais frequentes nos idosos. E isso vai acarretar fratura de escápula, fratura de braço, fratura de cóccix, né?
ou problemas de choque na cabeça do chão e concussão cerebral. Nunca você vai conseguir que o idoso caia sem que isso acarrete nenhum tipo de consequência para ele. Em 64% dos idosos ocorre alguma fratura. Vamos lembrar que o idoso está sofrendo um processo de desmineralização óssea. A osteopenia, a osteoporose, e seus ossos são mais frágeis que os ossos do jovem. Então a fratura em 64% produz, a queda em 64% dos casos produz fratura. Outro problema é o medo de cair. O idoso que cai a primeira vez passa a ter mais medo de cair. O que eu tenho? 32% de hospitalização e 32% que passam a precisar de ajuda para fazer as coisas. Ok? 28% precisa de alguma forma de proteção, 22% se isola, 22% tem alguma contusão, 18% modificação de hábito. O que eu estou vendo é que sempre algum tipo de resultado vai ter. E 2% vão ter depressão. Às vezes acontece que o idoso tem 2 fatores desse ao mesmo tempo. E quando eu considero não só o fator isolado, mas quando eu considero o que o idoso está sentindo, mesmo que seja 2 ou 3 desses tipos de negócio, o que a gente passa a ter? 88,5% dos idosos passam a sentir medo. Ok? Quase 90% dos idosos começam a ter, depois caiu, tem medo de queda. 26,9% abandona a atividade. Se ele fazia alguma atividade física, andava de bicicleta, corria, caminhava na rua, ele abandona essa atividade se ele cai. 23,1% modifica esses hábitos. 19,2% se imobiliza. Vou ficar sentado para não cair. 11,5% lesão neurológica, 11,5% rearranjo familiar, vou deixar alguém para tomar conta de mim e tal e coisa, e 3,8% mudaram o domicílio. Então você vê que o problema de queda não é um problema que a gente possa minimizar. É um problema grave para o idoso, é um problema que eu tenho que enfrentar com coragem, enfrentar com bastante decisão, porque é alguma coisa que vai prejudicar bastante a vida do idoso, como nós falamos na aula anterior, tirando a sua autonomia, e tirando a sua autonomia, o que eu prejudico? Prejudico a qualidade de vida desse idoso, Isso já ficou bem estabelecido para todos nós. Então, reforçando o que já foi falado aqui, os meus fatores extrínsecos, tapetes inadequados, pisos escorregadios, calçadas irregulares, escadas inadequadas, animais domésticos, pouca iluminação, desnível no piso, obstáculo, roupas compridas, o idoso ou a idosa pisa na sua saia e cai no chão, o idoso pisa na barra da calça e cai, mobiliário ou calçado inadequado e etc. e tal. Os fatores intrínsecos, alterações posturais, diminuição da capacidade visual, a idade, como eu falei para vocês, quanto mais velho o idoso está, mais risco ele tem de queda. Sexo, a mulher cai mais do que o homem. Doenças, uso de medicamento, osteopenia, osteoporose, estado emocional, queda prévia. Se o idoso caiu uma vez, a chance de reincidiva dele ter outra queda cresce exponencialmente. Fatores comportamentais, uso inadequado de medicamentos ou medicamentos que são receitados para o idoso sem se preocupar quais são os efeitos colaterais que isso vai ter. Eu quero controlar esse ou aquele sintoma, toma esse remédio e vai deixar o idoso confuso, sonolento ou com outro tipo de comportamento que pode prejudicar a queda. O álcool, o sedentarismo, o idoso que não aceita a sua própria fragilidade, o seu próprio envelhecimento, necessidade de realizar a atividade, ele precisa fazer aquela atividade, ele está sozinho, ele tem que buscar o pote lá em cima, ele tem que tentar, enfim, fazer as coisas, e às vezes ele não tem condição física de fazer isso. E a condição psicológica do idoso. Isso tudo acarreta que o idoso tenha que ser cuidado para não incidir nos grandes is da geriatria, que eu já falei para vocês, que é a imobilidade,
nós estamos vendo que a possibilidade do idoso cair tem um risco muito grande dele ter a imobilidade. A incontinência urinária, em relação à queda, isso não tem muita influência. A iatrogenia é um dos principais fatores de produção, de propiciar a queda, é justamente o idoso tomar remédio demais, e tomar remédio que a combinação medicamentosa é complicada e prejudica o idoso, né? A insuficiência cognitiva e a instabilidade e o risco de queda, que passa a ser então um grande problema. Muito bem, então, no grupo de estudo lá nós decidimos que íamos estudar então o problema da queda dos idosos. E como é que a gente começa todo o estudo que vai ser feito? Nós vamos começar vendo a revisão de literatura. Vamos ver o que existe de forma de avaliação no mundo. Né? Tive um congresso junto com o professor Robert Hoods, e ele falou sobre um instrumento de risco de queda que ele tinha feito após uma revisão sistemática muito grande de fatores de risco de queda, né? E eu tive acesso, nós tivemos acesso a essa revisão, mostrando que tem diversos tipos de avaliação do risco de quedas em idosos. Né? Nós estamos aqui, colocamos aí o Time Up and Go Test, escala de equilíbrio de Berg, o Functional Hers, esse é a estabilometria, né, que faz o equilíbrio faz a avaliação do equilíbrio estático e até mesmo do dinâmico. Enfim, são essas as formas de avaliação que em geriatria se usa. Agora, o que nós precisávamos era fazer uma forma de avaliação, criar uma bateria de teste, como todas as baterias de teste que nós temos no laboratório, que seja factível, seja precisa e seja barata, seja simples, seja de fácil aplicação. Ok? Então nós partimos para criar a bateria de avaliação do risco de quedas em idosos, que é uma bateria multifatorial, em que eu vou ter uma parte de anamnese, vou ver histórico de risco de quedas, vou ver segurança doméstica, vou ver a parte de medicamentos e vou fazer 3 testes, um teste de equilíbrio, um teste de mobilidade e um teste de visão. Sempre com o paradigma de não usar nada que seja complicado, de não usar nada que seja de instrumental caro, de não usar nada que impeça que eu faça essa avaliação em escala epidemiológica, e faça em grandes grupos. Né? Então, essa foi a bateria que nós criamos. Né? Começamos pela parte de questionários. Como normalmente a gente usa essa bateria em pesquisa, eu vou fazer o termo de consentimento livre esclarecido. Tá? E se o idoso não for autônomo, se ele tiver algum tipo de restrição cognitiva, o termo de assentimento. Em seguida, eu vou fazer o R-Parquil nele. Eu quero saber se o idoso pode fazer os testes de mobilidade e de equilíbrio. Eu vou fazer o R-Parquil. E vou fazer a anamnese para ver condições socioeconômicas, etc. e tal. Em seguida, eu vou aplicar o questionário de histórico de quedas e agravo, uso, medicamento, segurança doméstica. Em seguida, nós vamos ver cada um desses instrumentos, como ele é feito e como ele é analisado nos seus resultados. Ok? E como eu disse para vocês, 3 testes específicos: equilíbrio, mobilidade e acuidade visual. São todos procedimentos simples, baratos, a quantidade de equipamento que você precisa cadeira, cone, são coisas que facilmente você consegue encontrar. Né? Você consegue fazer em 2 dias uma quantidade muito grande de idosos sendo avaliados dessa forma. Né? Então, primeira coisa, depois do TCLE, do R-Parquil e da anamnese, é o histórico de quedas e agravo. Repara bem, eu não vou pegar todos os idosos e vou seguir na mesma linha. O que eu faço? Eu monto estações. Então, enquanto um idoso está vendo visão, o outro idoso está vendo equilíbrio, o outro idoso está vendo marcha,
tem um respondendo história de quedas e agravos. São essas 9 perguntas aí. Você sofreu alguma queda nos últimos 3 anos? Em caso afirmativo, essa queda ocorreu nos últimos 12 meses? Você utiliza algum apoio para caminhar, bengala, andador? Você tem artrite? Você sentiu alguma reação negativa do organismo proveniente da medicação? Sonolência, tontura? Você compra todas as receitas na mesma farmácia? Tem receita para lente corretiva? Em caso afirmativo, usa suas lentes de acordo com a receita? Realizou exame de vista nos últimos 12 meses? Então eu estou aqui vendo tanto o aspecto visual como vendo o aspecto medicamentoso, sob o ponto de vista de saber o que o idoso tem conhecimento sobre isso. Né? Depois eu vou ver em detalhes como é que está a visão dele e como é que é o que ele usa de medicamentos, ok? Então aqui todas as respostas são sim ou não, tá? E aí a resposta sim vale 1 ponto de 1 a 7 e 0 nos itens 8 e 9, tá? Tem perguntas que são reversas, ou seja, se você diz o não, é melhor do que dizer o sim, ok? Então as respostas sim vale 1 ponto do item 1 a 7 e 0 nos itens 8 ou 9. E aí eu vou ter o somatório de pontos. Mais de 8 pontos, risco máximo. De 5 a 7, risco elevado. 3 a 4, risco moderado. Risco baixo de 0 a 2. Tudo bem? E aí eu vou reservar. Eu vou depois jogar tudo junto no índice de queda geral. Tá? Então eu pego esse histórico de quedas e agravo e vou reservar o resultado que eu conseguir. Em seguida vem o uso de medicamentos. Também um questionário bastante curto, são só 4 questões. Você toma algum medicamento prescrito? Sim, não. Você já experimentou efeitos colaterais de alguns medicamentos que está tomando atualmente? Descreva. Aí eu vou perguntar, vem cá, o remédio que você toma te deixa tonto? Eu vou modificar a pergunta sem induzir a resposta. Eu tenho que, às vezes o idoso não sabe o que é um efeito colateral, tá? Não sabe. Mas depois que você começou a tomar esse remédio, você passou a sentir alguma coisa ou não? Para eu poder tirar dele o que me interessa, né? Você toma 4 ou mais medicamentos prescritos? Sim ou não? Quem toma 1 a 3 medicamentos vai dizer aqui qual é o medicamento e por que ele toma. Tá? Eu boto aqui. Até 3 eu coloco aqui. Mais de 4 já é polifarmácia. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Existe no protocolo, vocês vão ter acesso a todo o protocolo depois, eu tenho uma tabela de avaliação dos sais que eu uso em cada tipo de remédio. Qual é o efeito que cada um desses remédios vão ter. Então, resposta sim na primeira pergunta vale 1 ponto. Nas respostas das perguntas 2 ou 3, indicação de tontura 3 pontos. Sonolência, 2 pontos, fraqueza, 1 ponto. Na resposta quarta pergunta, a resposta sim vale 6 pontos. Na quinta pergunta, vamos ver se o remédio é um psicotrópico. Aí tem na tabela, tem as classes C, F, G, todos os remédios, esse forma de avaliação surgiu nos Estados Unidos. Nós tivemos que fazer uma adaptação transcultural para o Brasil, para a gente colocar um nome comercial dos remédios que é utilizado aqui no Brasil. Então a gente dividiu os remédios por categoria: psicotrópicos, medicação antirrítmica, digloxina, lanoxina, tá? Diuréticos, que é basicamente o que o idoso toma por causa de hipertensão, tal e coisa. E para cada classe de medicamento, eu tenho uma pontuação: 5 pontos, 3 pontos, 2 pontos. Aí ele está tomando aspirina. A aspirina não vai piorar o risco de queda, nem vai melhorar o risco de queda. Ele está tomando um remédio para próstata. Não vai ter problema. Eu vou levar em conta os remédios que eu possa acarretar, propiciar, ou, através da sua utilização conjunta, facilitar que o idoso caia. Tá? Então, são essas categorias.
Obviamente, nós não vamos ter tempo aqui no nosso curso de detalhar nome de medicamento por nome de medicamento, mas vocês entrando no link do laboratório, eu já passei isso tanto lá na avaliação do condicionamento físico, na avaliação do risco de queda, e vou passar agora de novo aqui na avaliação do risco de queda, vocês vão ver, ter acesso ao PDF com todos esses dados sem o menor problema, ok? Em seguida, aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer segurança doméstica. Segurança doméstica é um questionário um pouco maior, são 12 questões. Mas vocês estão vendo que nenhum questionário ele é excessivamente extenso. Não? 12 questões. Sua casa possui corrimão em ambos os lados da escada, incluindo as escadas externas, sim ou não? Os corrimões se prolongam por toda a extensão da escada. As escadas são bem iluminadas, e na parte inferior e superior, luz na parte superior e inferior. Um grande local de queda do idoso é nas escadas. Pô. Então vamos tomar cuidado. Como é que são as escadas da casa desse idoso? Sua residência possui iluminação noturna que permita iluminar os banheiros, quartos, corredores durante a noite. Outro fator de queda do idoso, ele vai para o banheiro e cai. Ele vai beber água e cai. Ok? Esbarra no cachorro, o cachorro fez xixi no chão e ele escorrega. Então, tem iluminação? Consegue acender a luz imediatamente após entrar em um cômodo? É fácil o acesso à luz? São aquelas casas mais humildes que você tem que ligar a luz no telhado, então tem que ir no telhado, estou dizendo, no abajur pendurado no teto, então você tem que entrar no quarto, entrar no cômodo. Você tem barras de apoio no banheiro e no chuveiro, assim como nas laterais do vaso sanitário, para ele sentar, para ele levantar, se ele perder o equilíbrio, ele se apoiar. Possui tapete antiderrapante. Você remove o sabão no banheiro e no chuveiro regularmente. Caso tenha tapete na casa, eles são forrados com material antiderrapante ou presos no solo. Os degraus e pisos da sua casa estão livres de obstáculos. Você mantém o piso limpo de graxa, água e outros líquidos derramados. Os objetos usados com frequência são guardados em prateleira de fácil acesso. Então, esse é o checklist doméstico. Eu vou perguntar e o que ele vai responder também vai ser sim ou não. Ok? Com essas respostas de sim ou não, o que eu vou fazer? Eu vou, então, jogar na avaliação da segurança doméstica. 1 ponto para cada resposta não. Ok? Então, de 0 a 3, risco baixo, 4 a 6, risco moderado, 7 a 9, risco elevado, 10 ou mais de 10, risco máximo. Percebeu? Então, esses 4 questionários vão ter a sua pontuação guardada para eu poder utilizar isso depois, quando eu for calcular o índice geral de risco de queda que o idoso tem. Agora, vamos fazer as avaliações. O equilíbrio, teste de alcance funcional. Então, está lá o idoso parado, eu marco a posição do punho fechado dele e peço que ele incline o corpo para frente o mais que puder. Quando ele precisar dar um passo para não cair, eu paro a medida. Tá? Então, é a maior distância que ele consegue inclinar para frente sem perder o equilíbrio, sem ter que dar um passo para readquirir o equilíbrio. Está aqui, ó, a mão do idoso na régua, eu marquei quanto é que foi e fico observando. Ele vai até o máximo que ele conseguiu. Ok? E a metragem em centímetro vai ser utilizada aqui, ó. Menos de 12 centímetros, risco máximo. De 12 a 21, risco elevado. 22 a 30, risco moderado. Mais de 31 centímetros, ele conseguir ir para frente, risco baixo. Ok? Outro teste que eu vou fazer é o teste de mobilidade, o teste de caminhada. O idoso sai da cadeira, fica em pé, caminha por 7 metros, né? Desculpe, tá certo, são 7 metros sim. Dá a volta entre os cones, o cone fica aqui no 9 metros, né? E volta para a cadeira para sentar.
Então ele vai caminhar um total de 9 metros de ida e 9 metros de volta. O sentar, o levantar e o ir é só o início e o fim. Né? Então ele vai fazer isso e eu vou marcar o tempo que ele leva para fazer essa caminhada. Levanta, caminha. Eu tenho então 2 cones lá entre os 9 e os 10 metros. Ele dá a volta nesse cone e volta para a cadeira. E eu marco o tempo que ele retorna para a cadeira. Né? E está aí a forma de avaliação. Ok? Mais de 28 segundos ele demorou para fazer isso, risco máximo. De 22 a 27 segundos, risco elevado. De 16 a 21 segundos, risco moderado. E ele fez isso em 15 segundos ou menos, risco baixo. Ok? A última avaliação que eu vou fazer nele é o teste de acuidade visual do Snellen, aquele quadro que você está acostumado a ver, né, no protocolo de utilização. A gente fala qual é a distância que você tem que estar do teste, do quadro, qual é a altura que o quadro tem. São detalhes que nós não vamos perder tempo aqui falando, mas no PDF está tudo descrito com precisão, exatamente como é que isso tem que ser feito. Eu assinalo qual é a linha que o idoso consegue ler. Se ele usar lentes corretivas com os óculos, o que ele usa normalmente, óculos, lente de contato, o que ele usa normalmente. E eu vou ver, então, se ele chegou na primeira, terceira linha, risco baixo, de baixo para cima, é óbvio, né? Da quarta à sexta linha, risco moderado. Sétima, nona linha, risco elevado. Na 10ª ou 11ª linha, aí o risco é realmente muito grande. Né? Em seguida, eu vou calcular o índice geral de queda do idoso. Então, esse índice geral do risco de queda, o IRQ, eu coloco nessa fórmula aí, né? O histórico vezes 20, mobilidade e equilíbrio, eu calculei como está colocado aqui embaixo, mobilidade vezes 2, mais equilíbrio vezes 3 divididos por 6, mais medicamento vezes 10, mais acuidade visual vezes 30, mais segurança doméstica vezes 5, tudo divididos por 50. Aqui, ao mesmo tempo, eu estou compensando para que as medidas, uma não predomine sobre a outra, como eu estou epidemiologicamente levando em consideração o risco que cada fator tem sobre os demais. Ok? Por exemplo, a mobilidade, o equilíbrio e a acuidade visual são os 2 fatores que mais risco de queda acarretam. Então, eu tive que dar um peso maior neles na hora de avaliar esse risco de queda. Tá? Eu posso, então, passar a ter um resultado normal. Normalmente, nós comunicamos isso de uma forma gráfica. Né? Nós passamos para cada histórico de queda, o medicamento, a vista, a gente coloca dentro dessa gradação, do azul, que é o que tem menos risco, até o vermelho que tem mais risco, e o índice geral. A gente passa para o idoso o índice geral de queda que ele tem, o risco que ele tem. Então, nós vamos dar essa avaliação total. Aqui o último score embaixo está a pontuação total do risco de queda. Né? Então, esse nosso idoso aqui do exemplo está lá com o verde quase para azul, um risco baixo. Não é um risco muito baixo, mas é um risco baixo de queda. Vocês agora devem estar perguntando, ok, Estélio, bacana, como é que eu consigo essa bateria? Está aqui, ó. Todas as nossas baterias estão na página web do Labim. Você clicando aqui no código QR, você vai ser encaminhado para a página web do Labim, especificamente na aba que fala sobre os procedimentos de avaliação. Então está lá a avaliação da flexibilidade, está lá a avaliação do risco de queda em idosos, que nós estamos falando aqui o BARC. Aí já tem a avaliação do risco de condicionamento físico, que nós já falamos nas aulas anteriores. Então, clicando aqui, escaneando esse código QR, você vai ser encaminhado para a página do Labim, onde você vai ter acesso a esse material. Eu faço questão sempre de deixar muito disponível para todo mundo
essas informações, né, de forma que vocês possam dar continuidade. As coisas que a gente falou aqui só vão ser efetivas, só vão ser úteis na hora que vocês aplicarem. E nós queremos realmente que você aplique sobre isso, ok? A avaliação, a validação, a apuração da validade científica do BARC foi feita no pós-doutoramento do professor Dr. César Santos. E o artigo está em vias de publicação. Tá? Então, a publicação, já fizemos a validação, o professor César concluiu o seu pós-doutoramento, e saindo o artigo, então, isso vai se tornar público e de uso global. Né? Por enquanto, o uso é para as pessoas que têm contato conosco através desses canais. Ok, se nós sabemos avaliar, nós podemos, então, criar um programa de prevenção do risco de queda em idosos. Essa que é a ideia, não? A gente criar um programa que vai diminuir o risco de quedas em idosos. E eu possa, fazendo uma avaliação pré e pós, ver que o risco de queda do idoso diminuiu. Obviamente, esse é um trabalho interdisciplinar. Um profissional de educação física não pode intervir na medicação que o idoso está tomando. Então, vou precisar que o médico da equipe faça esse tipo de trabalho de reescrever ou de reprogramar a medicação que ele está tomando. Tá? Verificar com os especialistas o que está sendo feito, o que pode ser mudado. Eu vou precisar da equipe ter um arquiteto para ir na casa do idoso aconselhar o que ele pode fazer, um psicólogo, um assistente social para entender a realidade. Realmente é um trabalho de intervenção multidisciplinar. Por natureza, é de intervenção multidisciplinar. Então, o que eu quero? A intervenção que eu vou fazer é em cima do ganho de mobilidade. Basicamente, eu vou trabalhar em cima da capacidade motora do idoso. Eu vou tentar intervir com um programa de exercício físico. Né? Isso melhora a sua independência, melhora a funcionalidade global, eleva a autonomia e isso diminui o risco de quedas. Paralelamente, eu tenho que fazer alguma forma de estimular cognitivamente essa pessoa. Tá? Então, através de pedagogos, através de psicólogos, de psicomotricistas, eu vou fazer um estímulo cognitivo a esse idoso, principalmente aquele idoso que tem capacidade cognitiva reduzida. Né? E aí, esse aumento da capacidade cognitiva aumenta a autonomia, e esse aumento da autonomia vai se refletir em menor risco de quedas. Né? Então, o idoso que não tem uma capacidade cognitiva reduzida, eu vou ter, primeiro, o ganho de mobilidade de maior equilíbrio, de mais força. Só o ganho de mobilidade em si já diminui o risco de queda. Mas, além disso, a maior independência e melhora da funcionalidade global vão afetar a autonomia, que vão diminuir o risco de quedas desse idoso. Tá? E aí eu posso fazer esta intervenção com exercício, ganho de força, resistência, utilizar o treino funcional, a marcha, o equilíbrio, tai chi, grupo de caminhada, comparação, e fazer pesquisa e comparação de grupos de exercícios diferentes. O problema do medicamento, como eu falei para vocês, é alguma coisa muito mais de atendimento médico específico. As cirurgias, que são o caso de ser feitos ou não, catarata, para melhorar a visão do idoso. A nutrição, o nutricionista vai ter que estar trabalhando junto com a gente para ver o tipo de alimentação que o idoso está tendo, para que o idoso tenha mais energia, mais atividade. A intervenção psicológica, a tecnologia assistida, a intervenção no ambiente, práticas educativas, intervenções. Você vê que é todo um grupo multidisciplinar, como eu falei para vocês, que vai estar trabalhando, então, em prol dessa diminuição do risco de quedas do idoso. Uma coisa que é necessária é que nós consigamos intervir na casa do idoso, fazer a família entender que uma casa adaptada para o idoso é a melhor forma do idoso não dar trabalho para a família.
Ah, se a casa não está adaptada para o idoso, eu vou ter que ter alguém, um cuidador, eu vou ter que. O idoso vai dar problema. Ah? E se esse idoso vai continuar a envelhecer, algumas precauções que eu não tinha antes, por exemplo, as portas. Se o idoso vai precisar de cadeira de roda, eu vou precisar de ter um vão de porta maior. Ok? No banheiro, as barras de apoio. Não deve se apoiar na pia para levantar do vaso sanitário. A pia pode estar escorregadia, a pia pode não sustentar o peso do idoso, vir abaixo. Ok? Então, a adaptação da casa é um passo fundamental. Nós não temos muito essa cultura. Né? Na Europa a gente vê muito isso. O idoso, quando chega aí com 50, 60 anos de idade, já prepara a casa para o seu envelhecimento. Aqui as pessoas acham que vão morrer antes de ficarem frágeis. E a ideia é que a gente fique o mais velho possível. Né? Então, ter esse cuidado. Um problema, digamos assim, difícil de ser resolvido são os pets, né? Os animais domésticos. Ao mesmo tempo que o animal doméstico faz companhia para o idoso, eles podem ser um empecilho. Eles podem derrubar o idoso tropeçando neles, eles urinam, defecam no chão, o idoso pode escorregar. Não? Então, realmente é complicado. O ideal é ter o pet, o cachorro, o gato, do lado de fora da casa. Para o idoso poder fazer essa socialização, mas que ele não transite por dentro da casa, que isso vai acabar sendo um fator de risco para o idoso. Ok? Com isso, a gente termina essa nossa conversa sobre o risco de quedas do idoso e, como sempre, eu deixo à disposição de vocês o conteúdo dessa palestra. Você querendo, você pode, então, escanear o código QR que aparece aí na tela e você vai ter acesso completo ao PDF dessa palestra. Também deixar a vocês o acesso às minhas publicações. Se você até agora não escaneou o código QR do ResearchGate, né, dá acesso às publicações aí. Convidar vocês para, logo em seguida, no dia 26 de setembro, pouco depois de nós termos essa conversa aqui, o 4º Seminário Internacional Virtual de Inovação, Ciência e Internacionalização, CIVICE. É um seminário com inscrição gratuita, ele dá direito a certificado. Nós vamos ter 4 palestrantes falando sobre internacionalização, inovação. Internacionalização é o professor Pablo Marcos, da Espanha. Inovação é o professor Igor Libertador. O professor Rudi Nodari Júnior vai falar sobre a dermatoglifia e pela International Human Motricity Network, uma rede internacional de pesquisadores. E o professor Dr. Júlio César Camargo Alves vai apresentar o nosso grupo lá do laboratório de AIDS e exercício. Né? Então está aí o código QR. Você clicando nesse código QR, você vai ser encaminhado ao Google Form de inscrição no evento. Né? Fora isso, então, me despedir de vocês desse espaço que nós tivemos para conversar sobre a prescrição de exercícios para o idoso. Deixar mais uma vez à disposição de vocês o meu e-mail e o meu contato nas redes sociais. Me sigam lá no Instagram, me sigam lá no Twitter, se inscrevam no meu canal do YouTube, porque todas essas coisas, todas essas pesquisas que nós falamos, eu passo o tempo todo divulgando pelas redes sociais. Ok? Muito obrigado, então, e nos encontramos nesse mundo da ciência por aí.